dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Edgar Dedig falando aqui. Hoje a gente está aqui com Daniel, vai falar um pouco da sua carreira, né, da sua trajetória. Ele tem 2 livros lançados e ele vai falar um pouco mais para a gente aqui dos livros e um pouco mais de poesia para a gente, enfim, como que ele chegou até esse local aí da escrita. Leonardo, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aqui é o Léo Xavier falando. Então, vamos falar um pouco sobre o Daniel Cruz Fonseca. Quem é esse camarada, né? Bom, primeiramente, um prazer falar com você, tá, Daniel? Vamos falar um pouco sobre quem é o Daniel Cruz Fonseca. O Daniel ele é advogado formado pela Universidade Newton Campos, né? Mestre em Direito nas Relações Econômicas e Sociais, com foco em Direito Empresarial, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil, graduando em Filosofia, colunista do jornal Vila de Utopia e escritor com 2 livros publicados, Nuvens Reais e Alma Arriscada, né? Além disso, ele domina os idiomas inglês, francês, espanhol, russo e italiano. Bom, poxa, que responsa, né? Que currículo, hein, Léo? Que currículo, né? Bom, é, antes de prosseguir, é importante deixar claro também, ele possui uma deficiência física que se chama amiotrofia espinhal tipo 2. Certo, Daniel? Isso. Então, Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês estão me ouvindo. Eu sou Daniel, já fui apresentado aqui. Obrigado pelo convite. Espero fazer uma boa participação, não matá-los de tédio, mas vamos lá. Nós que agradecemos. Daniel, é um prazer, tá? Bom, eu já li o Nuvens Reais, né? É bom a gente falar com o autor de uma obra que a gente lê, é interessante, porque para quem escreve, a gente entende que é uma ideia que a gente está trocando, né, com o leitor. E quando o leitor ele tem esse contato com o escritor, é como se a gente pudesse responder essas ideias. Isso eu acho bem legal. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a gente iniciar, né? Eu gostaria que você me falasse um pouco sobre sua trajetória, né? Em relação à limitação física, né? Explica um pouco sobre a neurofia espinhal tipo 2 e a forma como você e sua família lidou e tem lidado com essa situação, né? Durante a sua vida. Bom, com relação à minha deficiência, a miotrofia espinhal tipo 2, a sigla é AMI, para quem quiser procurar. É uma sigla bonita, AMI, mas eu tenho ela desde que eu nasci. É uma doença genética. Ela impede que meu corpo produza músculos. De uma maneira bem leiga falando, não estou usando o termo médico nem nada. Sim. Mas digamos que se eu te der um soco na cara, vai parecer um carinho de um bebê. Esse é o meu grau de força. Eu tenho dificuldade para levantar um copo igual você para levantar o peso na academia. Então meu corpo não sustenta em pé. Com isso eu nunca andei. Eu utilizo cadeira de rodas motorizada ultimamente. Que mais? O diagnóstico inicial é de que eu teria 2 anos de vida, o que eu acho que eles erraram. Eu tô com 27, então, bom. Além disso, eu fiz uma cirurgia na coluna, porque o meu peso da coluna não era sustentado por ela. Então, começava a envergar e poderia comprimir
coração, pulmão, etc. Com isso foram 2 hastes de metal, 23 parafusos, mais de 100 pontos na coluna. Eu sou do interior. Na verdade, eu nasci em Belo Horizonte, mas eu vivi 17 anos em Itabira, terra do poeta Carlos Drummond de Andrade, Agora tá explicado a poesia. e terra da Vale também, para quem não conhece, mas Carlos Drummond, para quem é de lá, não tem como fugir muito, né? Tem um museu lá, tem muita coisa em referência. A gente até tem a disciplina na escola. É uma coisa bem assim presente na vida itabirana. Mas a cidade em si não era tão adaptada quando eu era criança. Aí uma das lutas maiores foi quanto a isso. Fui o primeiro cadeirante na escola, que antes eram escolas próprias, né, de pessoas com deficiência. Fui o primeiro a formar lá, provavelmente. Saí de lá também, quando eu passei no vestibular. Mas eu ainda tenho muito amor pela cidade, muito embora hoje eu viva em Belo Horizonte. Uhum. Eu vim para cá para fazer a faculdade, e no momento em que eu vim para Belo Horizonte, eu comecei a enfrentar um pouco do procedimento de mudança, do crescimento, da solidão também, de deixar tudo para trás, família, amigos, tudo. Uhum. E nessas horas eu comecei a escrever muito. Foi um pouco do meu processo ter começado. E a partir daí veio a poesia na minha vida. Daniel, essa mudança, né, repentina, você falou que você deixou a família para trás e chega em Belo Horizonte e começa a escrever. Você tinha aproximadamente quantos anos nessa época? Eu tinha 17 anos. Na verdade, meu pai veio primeiro comigo, Uhum. porque como eu tenho deficiência, eu preciso de ajuda, né? Sim, E, sim. obviamente, não daria para vir sozinho, sem ter alguém, um cuidador ou algo do tipo. Então, meu pai largou o emprego e veio para cá. Mas eu tinha 17 anos. Foi um momento um pouco estranho para mim, no sentido de ter que fazer novas amizades, ter que mudar todo o convívio, porque, querendo ou não, eu tinha uma bolha de proteção muito grande. Sim, Minha sim. família inteira na cidade, a cidade inteira já acostumada comigo, com a deficiência, com tudo. E passar por tudo de novo trouxe algumas das dificuldades, e a partir daí eu comecei a escrever bastante. Entendi. Então, uma coisa que você falou, né? Os médicos te deram 2 anos de vida e aí estamos com 27. Essa garra, essa luta, né? De se adaptar, né? A gente falou num episódio passado aqui com o Adalton, e o Adalton trabalha numa ONG internacional, então a gente fala muito de adaptação cultural nesse episódio. E querendo ou não, você passou por uma adaptação, né? Você sai da sua cidade, chega em Belo Horizonte e você tem uma adaptação de amizades, tem uma adaptação de. Talvez você veio para cá, você continuou estudando? Como que foi? Ou você já Eu vim chegou na para cá faculdade? eu vim para cá justamente para a faculdade. Para a Eu fui faculdade. aprovado no vestibular e vim fazer mudança. Entendi. E aí, para essa escolha que você fez, você formou em Direito primeiro, certo? Isso. Você. O que te motivou ao direito? Olha, eu sou uma pessoa que teve uma trajetória muito diferente. Eu primeiro fui da computação, embora eu não tivesse feito a faculdade de computação. Eu aprendi a programar com 9 anos de idade, fiz curso de web design com 12, design, etc. E vivia com computação praticamente. Sim. Mas eu percebi que computador me deixava vazio, alguma coisa tipo. Não tinha um laço pessoal, um laço social, Sim. um vínculo que me fizesse conectar com o outro realmente. Era só conexão à distância, né? E eu sentia falta disso. Eu percebi que eu não queria trabalhar com isso pro resto da vida. Uhum. Então eu comecei a pensar em outras áreas.
cogitei psicologia, cogitei jornalismo, e vendo assim, oportunidade de mercado, questão de concursos que eu poderia fazer, foi uma Sim. escolha bem racional pelo direito, não foi nada muito, nossa, Não foi uma paixão, né? eu acho que o direito para mim nunca foi uma grande paixão. Minha paixão é muito mais a escrita do que o direito. Sim. Mas o direito chegou a ser uma paixão no momento em que eu estava na defensoria. Eu fiquei 3 anos ajudando na defensoria como estagiário, e lá eu senti um vínculo muito forte com o direito, porque era justamente isso, era o convívio social, é ajudar as pessoas, Sim. participar da vida comum e a partir dali fazer a diferença. Mas a escolha do direito foi muito mais burocrática, uma coisa de eu tenho que fazer uma coisa que me dê uma condição de ter minha vida, porque o custo de vida para uma pessoa com deficiência acaba sendo um pouco mais alto, porque tem médico, cadeira, cuidador, remédio. Então, eu fiz a escolha mais racional, sim. E minha paixão, ela tá nessa coisa de pensar a sociedade, de desafiar. E por isso que depois eu fui fazer o mestrado, estou fazendo agora filosofia, porque eu sinto que o direito em si não preencheu tudo. Talvez nada Entendi. vá preencher. Eu sou muito inquieto. E essa inquietude que move a caneta, né, Daniel? A gente conhece um pouco aí, tem o Leonardo que também já lançou o livro dele, então a gente sabe que essa caneta, que ela continua inquieta aí para trazer riqueza para a vida das pessoas, né? Acho que é isso que os escritores nos trazem. E me conta aqui, como que você continuou desenvolvendo a sua escrita durante a faculdade, né? Nessa época você já estava pensando em publicar, já tinha algo escrito, as coisas que você lançou recentemente você escreveu nessa época, como que você levou as duas coisas paralelamente? Realmente a inquietude, ela causa um pouco de ansiedade, de sentimentos de eu preciso fazer algo. E tudo Sim. isso atrelado a uma forma de sublimação que a arte permite, é o motor ideal para a escrita. Eu sou muito observador e sempre tive isso comigo, mas eu guardava interno. E na inquietude eu precisava fazer algo e a partir daí a escrita surgiu muito. Mas respondendo sua pergunta, durante a faculdade eu fui escrevendo, só que como um hobby, não com a intenção de publicar. Eu sempre escrevi, eu tenho uma média de 3 a 5 poemas por dia. Isso é uma escrita bem volumosa. De um modo geral, ao longo dos 5 anos de faculdade, eu produzi muita coisa e muitas delas eram horríveis, muitas delas eram detestáveis. Eu definitivamente não conseguiria publicar com elas. Mas foi o processo de evolução. Assim como um jogador de futebol tem que passar pela categoria de base, tem que treinar, tem que evoluir. A escrita ela é assim, por mais que você tenha algum talento ou algo do tipo, eu não sei nem se eu acredito nisso, é muito treino que vem, é muito a dedicação mesmo. Sim. E ao longo de muito tempo fazendo, eu acho que eu consegui encontrar o meu jeito de escrever. E quando eu senti que eu estava encontrando o meu jeito, um jeito mais pessoal, que realmente dissesse o que eu queria dizer, e não só para agradar o estilo, não só para seguir a métrica ou a rima, mas que eu pudesse ser eu mesmo, com minha voz e fazendo poesia. Quando eu encontrei isso, eu comecei a pensar em publicar, mas eu morria de vergonha. Eu nunca achei que eu tivesse uma qualidade de escrita assim.
Então eu pedi a um amigo meu para ler minhas poesias e avaliar, né? Dizer assim, tá um lixo, tá bom, ok. E aí ele foi fazendo isso para mim, foi me ajudando, me dando algumas dicas, e nisso a gente foi trabalhando. Um abraço para ele, Matheus, e ele me ajudou bastante. E nisso eu comecei a ficar um pouco mais confiante de mostrar a Uhum. escrita. Eu mostrei para minha família, para minha namorada, e o povo começou a falar: tá bom, não tá ruim não. Aí eu falei: tá, vamos pensar então nisso mais sério. Mas eu deixava para depois. Eu falei: vou fazer meu mestrado primeiro, vou arrumar um emprego primeiro, depois eu preocupo com isso. Porque escrever no Brasil é uma coisa que dificilmente dá para você viver disso. Uhum. A realidade da arte no Brasil é muito precária ainda. É Tem pouco verdade. incentivo, tem pouco apoio. O Brasil, na América do Sul, é dos países que menos tem o hábito de leitura. A nível mundial, então, pelo amor de Deus. Então, realmente foi assim, ficando guardado. Mas minha avó, que tinha lido, ficou com aquilo na cabeça. Cara, você tem que publicar. E minha avó é teimosa, sabe? Tanto que o primeiro livro eu dediquei a ela. E Ótimo. quando ela bota algo na cabeça, tipo, dificilmente alguém tira. Ela insistiu tanto que eu tinha que publicar que eu cedi. Eu fui procurar a editora para publicar. Como é que chamava a sua avó? Minha avó chama Lúcia. Chama Lúcia? Ela Ela ainda. é. Eu dediquei o livro a ela, inclusive, o primeiro, porque foi por insistência dela. Sem Sim. ela, isso dificilmente teria saído do papel, ou melhor, do Word. E aí eu procurei a editora Ramalhete, que é uma editora prestigiada aqui em BH, com bastante livro publicado, e mandei o livro, assim como se manda qualquer coisa, achando que não vai dar certo. E fiquei naquela, passam uns dias, nada acontece, não rolou, beleza. Aí deu mais ou menos um mês que eu tinha mandado, eles me responderam falando que queriam publicar, e a partir de aí começou a minha Começou a jornada, história. realmente. Então é uma história de desafios, né? Você, acho que é um exemplo de superação de desafios aí, você traz é, é, esses vencimentos, então. E Dona Lúcia, muito obrigado, né, pela senhora ser teimosa. Aí a gente tem a arte que nosso povo tanto precisa. Isso é uma verdade que você falou, né, que o nosso povo é um povo de pouca leitura. Mas a gente tem essas pessoas inquietas que estimulam e deixam, né, cada vez mais material para a gente e enriquecer a nossa leitura. É, Daniel, a inquietude talvez teria sido a sua maior inspiração para escrever? Ou o que mais você atribui à sua inspiração? É, falar inspiração para escrever de uma forma ampla, eu acho que é bastante difícil, Sim. porque a inspiração ela é um, é um clique, é um soprar do vento, é algo muito sutil na nossa vida. Às vezes a inspiração é uma tristeza, às vezes a inspiração é uma depressão, eu tenho depressão. Às vezes a inspiração é algo feliz, uma paixão, é minha namorada, é Sim. um café da manhã, como tem um poema no livro que chama Café da Manhã, o livro é mais arriscado. É uma coisa mais boba, assim, mas se for para falar de uma forma ampla, eu acho que seria a minha curiosidade, uma coisa um pouco mais importante até do que a inquietude. Eu sou uma pessoa que gosta de aprender algo. Sim. Eu não gostava de poesia, eu realmente não sou daqueles que cresceu amando poesia. Eu passei a gostar graças a um professor que eu tive, Maxandro, Max. Ele era super divertido e tal, então eu gostava mais da aula do que da poesia em si. E a partir daí eu fui, ok, poesia não é tão chato. Comecei a ler
autores mais fáceis, digamos assim, tipo Neruda ou Bukowski ou Vinícius de Moraes, que falam de uma linguagem mais clara, Uhum. e isso foi me gerando uma curiosidade. Poxa, o que que dá para fazer dentro de um limite de uma frase? Mas por que que o povo está escrevendo rimando? Ou por que que tem essa métrica aqui? Não, o que Uhum. que ele quer dizer aqui com isso? Ué, mas aquela música que eu escutava tá citando isso daqui. Peraí, tem algo acontecendo. Uhum. Deixa eu entender o que está acontecendo. E eu comecei a estudar realmente as formas de escrever, os textos que já tinham. E a partir daí eu comecei a me desafiar a fazer. Porque eu queria ver se eu era capaz de fazer. Eu queria entender o que eu estava lendo e se era tão difícil assim de fazer. E é muito difícil de fazer. Sim. Eu ainda não consigo realmente o nível que eu queria, mas eu vou me desafiando sempre mais. E eu acho que essa curiosidade, essa vontade de vencer, de desafiar, de tentar, é a principal inspiração nesse sentido. Legal. Legal. Ô, Daniel, seguinte, você tem domínio de outros idiomas, né? E você tem. Existem essas literaturas internacionais também, sobre poesia e tal, e até literatura tradicional também, né? E você tem alguma inspiração, né? Você citou o Bukowski, né? O Neruda e tal. E o que que você me diz, né? Sobre os autores internacionais? A minha literatura preferida é disparadamente a literatura russa. É tipo assim, eu amo a literatura brasileira, Machado de Assis é o cara, Zé de Alencar, putz, o que é aquilo? Inclusive ontem foi aniversário dele, se ele estivesse vivo, é claro. É, Sim. mas de um modo geral, a literatura russa tem uma coisa que me tocou muito profundamente. Eu li a primeira vez Crime e Castigo por conta de faculdade de Direito, eu acho que todo mundo tem que ler na faculdade. Mas, cara, Dostoiévski é um absurdo. É. O que ele faz na forma de escrever dele sobre sentimentos. Todos os personagens têm múltiplas camadas e todos têm uma dor muito intensa que é tratada, um questionamento psicológico que ele descreve. E a partir dali eu fui ler Tolstói, Pais e Filhos, do Turgenev, e Google. E, Muito cara, bom. foda. Tipo, perdoa a palavra, não sei nem se eu podia usar, mas A gente coloca o pi. Pi! tá. Eu acho uma coisa assim, que a literatura russa foi um choque para mim Aham. muito grande. Mas eu gosto da literatura francesa quanto à poesia. Acredito que Rimbaud tenha sido o poeta mais incrível em menor espaço de tempo. Aham. Porque com 17 anos, ele fez a obra dele. Com 17 anos eu estava mudando para cá e ainda não tinha começado a escrever realmente. E o cara se aposenta aos 19, se não me engano. É verdade. É Tudo de uma bem que foi para virar intensidade, né? tudo bem que foi para virar traficante de armas, sabe? Mas é, é uma coisa assim, ele tinha uma intensidade, que nem você falou, mas tinha um quê fervoroso na escrita que parecia que ele queimava por dentro. Eram Sim. os demônios dele saltando no papel, que para mim é uma coisa tipo lindíssima, assim. Mas Baudelaire, na França também, com Flores do Mal, eu acho que é uma leitura obrigatória para quem se interessa por poesia. Mesmo a poesia shakespeariana, ou se a gente for pegar o Walt Whitman nos Estados Unidos, Allen Ginsberg, sim, eu me interesso muito por literatura estrangeira, e eu acho que a América do Sul hoje é uma das literaturas mais ricas que a gente tem nos últimos 50 anos.
Porque o que eu estou falando de literatura russa foi há cento e tantos anos atrás. Mas nos últimos 50, 70 anos, o que o Brasil, a Argentina, a Colômbia produziram, cara, é É, muito rico. É. Daniel, eu vou compartilho com a sua ideia aí da literatura russa. Eu sou fãzaço do Dostoiévski, do Tolstói, né? Não tem, assim, acho que é uma coisa impressionante mesmo. E na América do Sul, assim, eu vou para a Colômbia, né? Acho que o Gabriel Gabo, Garcia Marques é, é o cara, né? Não tem jeito. E eu li um livro dele sentimentalmente, né? Mas vamos seguir aqui. Ô, Léo, só fazer um acréscimo. Daniel, eu tive na Bolívia um tempo atrás e numa banquinha dessas de literatura de rua, eu perguntei à pessoa assim, qual é o artista local que você mais admira? E me venderam um livro de um cara chamado Vitor Hugo. Borracho estava pero ahora me acuerdo. E se você gosta de Dostoiévski, dessas coisas, vocês precisam conhecer Vitor Hugo da Bolívia. É algo não é o Vitor Hugo da França, visceral. tá? Só pra... É algo visceral. Mas vamos lá, Léo, vamos lá. Porque eu concordo em número, gênero e grau. Dostoiévski é o meu predileto. É o meu predileto também. Eu até falei disso ontem com a Luísa, minha namorada. É, aquela cena que ele descreve um enforcamento Sim, em O Idiota, o idiota. Eu meu tô lendo, Deus, tipo, eu tô com ele. desculpa o spoiler. Não conta a história, só conta o enforcamento. É um negócio, assim, Realmente. depois que você lê, você fala em um podcast sobre. Exato. Ó, a gente vai deixar aqui embaixo para vocês comentarem. Se a gente motivar vocês a lerem Dostoiévski, para nós já estamos satisfeitos. E já que falaram dos artistas latino-americanos, Jorge Luis Borges também, eu acho que não pode sair da conversa aqui, porque, Sim. sem ser citado, ele é muito bom. Ok. Vamos lá, Léo. Você ia fazer outra pergunta? Eu quero falar um pouco de Nuvens Reais, né? Porque esse autor brasileiro aqui, eu queria ler Ah, não, esse autor é ruim, isso. mas eu queria ler uma poesia dele aqui, ó. O Alice, que eu acho que tem muito a ver com o momento do início desse momento, desse podcast, né? Alice, o quadro sempre foi o mesmo, desalinhado em minha parede. Isso nunca me incomodou. O mundo lá fora era o mesmo, também estava fora do lugar. Isso nunca me incomodou, até o momento em que resolvi realinhar. É isso. Sentiu aí, Deji? Rapaz. Esse aí encontrou a paz. Muito bom, né? Muito bom. Muito bom. Muito bom. É sobre isso. Então, Daniel, a impressão que eu tive do livro, eu li antes de saber do lugar onde você veio e tal, né? Uhum. Só fazer um parênteses aqui. Eu conheci o Daniel pela internet, foi divulgando a minha banda, né? Três Pedras, né? Ele tá até com esse trabalho novo aqui, que é o Caminho. E aí a gente começou a conversar e tal, e aí eu apresentei a Simara, que é uma amiga nossa, né? Que é da Letras, e aí a gente adquiriu o livro dele, eu li. A percepção que eu tenho do livro é uma coisa assim, bem minerais, né? Entre outras coisas. Mas não é só aquela Minas de interior, porque tem algumas coisas que me remetem também a esse cenário Belo Horizontino, metropolitano, e foi a percepção que eu tive. Eu gostaria, Daniel, que você me falasse um pouco sobre o seu processo de criação de nuvens reais. Conta O aí. Nuvens Reais. Bom, primeiro vamos aproveitar o espaço para fazer o que se deve. Muito obrigado, Simara. Você ajudou demais no segundo livro. Ela, sem dúvidas, foi das pessoas que mais colaborou comigo, com minha escrita. Tem uma percepção de literatura fantástica.
E foi ótimo você ter me apresentado a ela. Fica aqui esse abraço, esse registro. Legal. Mas respondendo sua pergunta. Quanto ao processo criativo do Nuvens Reais, eu diria que ele foi o meu primeiro registro e, de um modo geral, o meu processo criativo não era muito processo, era pouco procedimentar. Ele não tinha muita forma de clara ainda. Eu estava trabalhando com isso. Então, quando era uma poesia mais pessoal, como, por exemplo, Eu Fui um S, eu sempre fui um S, né, na verdade, como esse poema, eu trabalhava com a caneta desabafando. Uhum. Eu deixava fluir o texto naturalmente, sem muita pesquisa, sem muito estudo, para poder sair o mais natural possível. Eu não voltava, eu não revisava, eu não apagava, não corrigia, não mudava. Agora, quando era algum texto que eu estava tentando criar um estilo abstrato ou uma crítica social, por exemplo, no texto Carcará em Ruína, é um texto mais duro, mais técnico. Ali eu tive um processo de ir e voltar várias vezes, de tomar esse cuidado com qual a métrica que eu ia usar em cada frase, qual metáfora ficava melhor, e fui refazendo várias vezes. Já no texto que eu chamei de psicodélica, que eu começo com laranja, globo ocular, e é um texto muito surrealista. Eu fui estudar todo o movimento do surrealismo primeiro, para eu poder fazer um texto que eu conseguisse passar aquilo. No texto que eu falo de alguma questão mais social, por exemplo, Trem Passageiro. É um texto que eu estou tratando um pouco da situação de minério em Minas Gerais, de questões como as dores que se foram em lugares como Brumadinho, como Mariana. Ali eu tive que ter um cuidado, tive que pesquisar sobre. São textos que variavam muito, mas de um modo geral, Nuvens Reais foi escrito ao longo de 6 anos, que é do momento que eu entrei na faculdade, que está lá o poema Minha, que eu acho que é o primeiro dos que estão lá, assim, em termos de tempo, de época, o Rouxinol, até chegar na data de lançamento do livro, que vai ter algumas coisas mais recentes. Então, o livro em si acompanha uma trajetória de amadurecimento. Tem revoltas que depois, em outros poemas, já parecem bobeira. Porque eu mesmo fui crescendo enquanto escrevia. Então, quanto a Nuvens Reais, eu acho que é isso. Fica como se fosse uma fotografia daquele tempo, né, Daniel? O seu desenvolvimento todo ali. Cada poesia é uma fotografia. E o livro seria tipo um álbum de fotos. Sim, 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 muito legal. Isso é muito generoso da sua parte para que a gente possa conhecer esse álbum de família, né? Conhecer essa história e conhecer seu pensamento também. E sobre a Alma Arriscada, que você falou que no Nuvens você foi desenvolvendo, né? Chegando no Alma Arriscada, você já falou, não, agora eu vou estabelecer um método, ou agora, como que foi essa diferença entre um e outro? O Alma Arriscada ele é praticamente o oposto do Nuvens Reais. Se por um lado no Nuvens Reais eu estou flertando com o abstrato, com o surreal, estou trabalhando com ideias que passavam na cabeça, numa Arriscada foi tudo muito mais real, muito mais pensado, muito mais
estruturado antes de ser feito. Porque eu queria tomar o cuidado de lançar o livro nesse ano. Porque 2022 significa 100 anos da Semana de Arte Moderna e 200 anos da independência do Brasil. Eram duas datas que eu não podia deixar passar sem marcar um registro, sem cravar uma coisa que dissesse o que eu penso sobre a situação atual do país. É um ano eleitoral, é um ano pós-pandêmico, ou ainda pandêmico, dependendo de como você queira olhar. E num estado de caos ainda acontecendo. Inflação, tudo realmente, assim, diferente do que era no cenário nosso de alguns anos atrás. Se eu não fizesse essa marca agora, eu me sentiria culpado como artista de não estar me expressando. Então eu fui estudar o que foi o movimento de arte contemporânea, de Semana de Arte Moderna, o que é a identidade brasileira segundo os antropólogos, como Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, o que é o movimento de independência do Brasil, é de fato independente? Houve algum momento em que o Brasil foi mais Brasil do que agora? Nós estamos com uma nacionalidade fragmentada diante do cenário global. O que é nosso, o que somos enquanto indivíduos, o que são eles? E tentei fazer essa identificação. Não sei te dizer se eu consegui, porque é pretensioso o que eu tentei. É uma coisa que foi desafiadora fazer. E a escrita de cada verso foi trabalhada dentro desses conceitos de filosofia e de antropologia. O livro traz bastante referência à filosofia clássica, desde o estoicismo, inclusive tem um poema chamado Estoico, até chegar no movimento atual de Sociedade do Cansaço de Byung-Chul Han, passando por Nietzsche, por quem você quiser imaginar. Então, é um livro bem mais denso, mais tenso e mais rico. Foi muito mais planejado. Legal. Daniel, eu estou muito afim de ler esse livro. Vai ser minha próxima. Porque, assim, você falou que é o contrário, né? De Isso. livros mais. E eu quero ver essa fase. Eu acho que todo artista, né? Todo poeta, escritor, né? De forma geral, tem essas fases assim. E eu queria te fazer uma pergunta sobre o seguinte: existe alguma relação sua com a música, né, a forma de enxergar, né? Bom, o que você me diz disso, né? Bom, aí quanto tempo que a gente tem? Porque senão eu vou ficar 5 horas falando. Porque a música é a coisa mais presente na minha vida. Desde criança, realmente. Meu pai, para começar, tem uma coleção de vinil. Então eu não poderia crescer sem ter ouvido Queen, sem ter escutado Pink Floyd inteiro, sem ter escutado Renato Russo, porque eram artistas que ele valorizava muito. Então, para mim, foi muito presente. E minha mãe, por outro lado, é a mesma coisa. Então, só que ela era para uma outra linha. Ela era Chico Buarque, Cazuza, uma coisa mais nacional, samba. Então, eu tive influência demais do samba clássico, que aí nós vamos chegar lá em Cartola. Tô chamando de samba clássico, embora não seja verdade esse termo, mas não vou fazer discurso terminológico aqui. O samba de Cartola, de Noel,
Pixinguinha, é de Lupicínio, Nelson Sargento, Nelson Cavaquinho. É uma coisa que eu amo. O movimento da Tropicália, de Caetano, Gil, porra, é demais aquilo. Mas eu fui muito pro lado do rock durante muito tempo. Sim. Minha adolescência praticamente inteira. Talvez até uma rebeldia minha, não sei dizer, de querer aquela coisa de desafiar o interior conservador que eu morava, ouvindo rock and roll. Então, de alguma forma, eu fui pro metal, pro Black Sabbath, pro Angra, eu escutei demais, Judas Priest, Led Zeppelin. Eu tenho uma coleção gigante aqui de power metal. É, enfim, eu escuto coisas muito variadas. Hoje em dia, o que eu mais escuto é jazz. Miles Davis, Joe Coltrane, Herbie Hancock. Eu escuto bastante isso. E, bom, eu acho que a música é a minha maior inspiração. E na escrita, de um modo geral, na escrita, ela ajuda, porque o ritmo da música te inspira um ritmo na poesia, te inspira uma métrica nova. As composições igual eu falei, Pink Floyd, ou de Renato Russo, ou de, sei lá, Cazuza, Chico, são poemas. Por sinal, eu tô lendo aqui o livro do Bob Dylan, que ganhou o Nobel de Literatura, e ele é um que tem uma forma de escrita na música que é muito única, é um bardo, praticamente, contando uma, uma história interiorana dos Estados Unidos através de uma visão de um viajante lá. Isso é muito presente para o Dylan e eu acho muito original. Então, eu acredito que a música permita a poesia alcançar mais pessoas, porque não não vem de lugares diferentes. A música e a poesia vêm da mesma origem. Se a gente for puxar historicamente, lá na Grécia Antiga, os poetas eram músicos. Então, não tem como eu não gostar de música, não tem jeito. Daniel, a gente está caminhando aqui para nossa reta final e a gente queria fazer algumas perguntas aí já de conclusão, vamos dizer assim, da música, da inquietação, de toda essa sua história que a gente pôde conhecer um pouco mais. O que você nos conta aí de melhor que você tirou dessa imersão, né, na poesia? O que esse aprendizado, né, essa caminhada ensinou para o Daniel? Putz, pergunta difícil. Eu acho que o ensinamento da caminhada, o ensinamento da jornada é justamente esse. É que é uma caminhada, é uma jornada, e que o crescimento ele é contínuo e constante. Ele não é um crescimento que se dá da noite para o dia, as coisas vêm aos poucos, você tem que trabalhar diariamente para conseguir melhorar uma linha do seu poema, para conseguir melhorar uma linha de quem você é. E eu acredito que a poesia me ajudou a entender melhor o contexto em que eu vivo e quem eu sou. Porque eu posso escrever, pensar, reler com outro olhar, ver o feedback de quem me lê, entender como eles enxergam aquilo. E com isso eu me torno mais completo. A poesia me ensinou que eu não tenho uma solidão mais, porque eu estou sempre acompanhado do pensamento de quem vai me ler, de quem está comigo, de quem escuta o que eu penso, e até mesmo da minha própria conversa com quem eu sou. É daquilo que eu me digo na poesia.
Então eu acho que é por aí um pouquinho. Mas a leitura da sociedade, ela é através do olhar, da observação. É uma coisa que eu evoluí, eu acho. Não sei dizer se para melhor ou pior, mas essa jornada me fez mudar. Maravilhoso, maravilhoso. E a gente espera mais alguma coisa dessa caminhada, dessa jornada? Você tem planejamentos, possíveis lançamentos? Como que tá os planos? Bom, eu tô com. Vamos lá. Eu tô com um projeto que chama Arte Conecta, onde eu tô tentando interagir com outros meios artísticos. Eu venho escrevendo em cima de obras que pintores daqui de Belo Horizonte ou de Minas Gerais ou até mesmo de outros estados estão fazendo, fotografias que eles estão tirando, músicas que alguns amigos fazem, e eu estou conectando com a minha poesia. Uhum. E eu faço o desafio inverso. Eu escrevo para que eles pintem, fotografem e musiquem. E essa conexão deve virar, no futuro, é um sonho que eu tenho, uma espécie de exposição. Legal. Eu também estou com outro livro escrito. Eu não tenho previsão ainda de lançamento, porque eu acabei de lançar esse. Então ainda tenho que percorrer muita coisa com esse livro. Mas eu estou com outro escrito em fase de revalidação, né, que é quando eu releio o livro para ir modificando e decidindo o que vai entrar para apresentar para a editora. Eu continuo escrevendo, muito provavelmente eu vou continuar escrevendo. E é por aí. Eu vou seguindo minha vida, trabalhando de advogado, fazendo minhas coisas e é por aí. Legal. Para quem quiser comprar o material, Daniel, eles encontram na editora, é com você mesmo. Encontro na editora, encontro na Amazon, encontro em livrarias. Ok, Para quem é de Belo Horizonte, tem na Leitura, na Livraria do Belas Artes, na legal. Outlet de Livro. Que mais? Para quem é de Itabira, que é a minha cidade natal, tem na Leitura também. E nas outras cidades você consegue pela internet. E é basicamente fácil de achar. E a gente vai Basta digitar o deixar. nome na internet. Ok, a gente deixa os links aqui embaixo também, pessoal, para vocês clicarem e ir direto para a página de compra para conhecer mais. Léo, você quer. Então, deixa eu fazer uma última pergunta. Claro. Daniel, se você voltasse no tempo, pudesse dizer algo a si mesmo, o que você diria? A mim mesmo de que época? O que você quiser, né? A época que você acha que seria mais relevante, assim, dizer alguma coisa. Eu acho que aquele Daniel que chegou em Belo Horizonte. Tá. Bom, então vamos subverter a lógica do tempo, já que o título aqui é Subverso, e voltar no tempo para me dar um conselho. Eu acho que eu diria para ser um pouquinho mais confiante, porque eu era muito tímido, eu tinha muito sentimento de culpa, eu achava que eu não era capaz das coisas, e isso me fazia perder algumas oportunidades, me fazia retrair quem eu sou, e de um modo geral, quando eu entendi quem eu era, quando eu passei a ter a confiança no meu potencial, as coisas desembolaram muito mais fácil. Eu acho que é importante a gente não se sentir tão culpado, não se sentir tão para baixo, ter uma autoestima baixa, porque no fundo o que importa é quem a gente é. Uhum, Muito maravilhoso. Talvez bom. seria algo nessa linha, não sei dizer.
E quais são as palavras que você diz aí aos nossos ouvintes, né, para a gente finalizar? Continuem ouvindo o podcast. Eu acho que é uma boa palavra para dizer, mas, Muito cara, bom. vamos dizer assim, para os ouvintes, de um modo geral, tentem ler mais, questionar mais, subverter mais e, e continuem se desafiando, sendo vocês mesmos, sendo inquietos. Às vezes isso leva em algum lugar. Às vezes não, mas tentem pelo menos. É melhor, é melhor o sim do que o talvez não, né? Ou melhor o não do que o talvez não. Daniel, queria te agradecer muito. Estou muito feliz com sua participação. Conhecer mais do seu trabalho, conhecer mais de você, né? Em breve também vou te enviar o meu feedback aí da nossa conversa sobre seus livros. Gosto muito de ler, estou lendo muita coisa. E pode ter certeza que eu não tive contato com seu livro igual o Léo teve, mas vou te dar o meu feedback em breve do que eu. E eu fiquei curioso por Almas Riscadas, porque assim. É muito atual, né? E eu acho que todo mundo está procurando alguma coisa, né? Em busca de uma conversa para entender o que está acontecendo. Eu acho que quando você traz a sua opinião para a esfera pública, isso é de uma riqueza muito grande. Então, eu desejo você sucesso na sua caminhada, eu desejo a você muita música boa e, enfim, portas abertas para as próximas edições. Quando você quiser voltar, a gente vai estar de portas abertas para você, porque a gente sabe que você ainda tem muita coisa para lançar e muita coisa para dizer, né, nessa sua caminhada. Obrigado mesmo, Muito obrigado. foi um prazer. Léo, considerações finais? Então, poxa, Daniel, é uma honra, né, ter você aqui conosco. Faço das palavras do Edgar as minhas, porque eu li um livro seu, gostei muito. Vou ler, certamente, vou ler o próximo, né? E o Alma Riscada, né? Já está na minha lista. Fico feliz, igual ele falou da questão do posicionamento, da opinião. E eu vou um pouco mais além, porque eu acho que não se trata de uma opinião, trata de uma atividade de pensamento bem conduzida, para usar o termo filosófico aí, né? Já que você está já estudando essa área, né? E, poxa, só tenho a agradecer, né? Acho que enriquece demais. Foi um episódio, com certeza. Muito obrigado pela sua contribuição. E eu tenho certeza que a gente vai ouvir falar muito de você ainda, né? E seja bem-vindo para os próximos, né? À medida que você for também lançando trabalhos, né? A gente vai te chamar mais vezes para participar com a gente, para falar um pouco sobre, né? E é isso. Muito obrigado, né? Eu que agradeço, muito obrigado, um prazer enorme estar aqui. Eu espero ter contribuído, não ter matado vocês de tédio, como eu prometi, mas De maneira qualquer nenhuma. coisa estamos aí e vamos sim, vai ser um prazer voltar e é isso. Obrigado, Daniel. Abraço. Abraço, pessoal. Abraço.